Do livro Evangelho em Casa, ditado pelo Espírito Meimei. Quarta reunião. Naquele domingo, o 2º de maio, considerado o Dia das Mães, o aposento mostrava-se adornado de flores. Quando Dona Zilda trouxe o jarro de água pura, sorriu imensamente feliz, percebendo que os filhos lhe havia preparado afetuosa surpresa. No justo momento, Veloso penetrou no recinto em companhia da sogra, Dona Rosália, senhora simples e amável, que abraçava os netos, Lina e Cláudio, a lhe apertarem as mãos. Marta compareceu logo após, e fosse para agradar Dona Rosália ou para homenagear o Dia das Mães, Dona Júlia e Sílvia entraram na sala, sendo recebidas com carinho e respeito. Prece inicial. Vindo o silêncio, Veloso orou sensibilizado. Pai Celeste, nós te agradecemos a bênção do lar em que nos reúnes. Ensina-nos que ele não é apenas o retângulo de paredes que nos asila os corpos, mas o santuário que nos concedeste para a aproximação de almas. Ajuda-nos, ó Deus, de infinita bondade, a fim de que nossos olhos espirituais se mantenham abertos para as nossas responsabilidades em família e aprendamos, assim, com a tua bênção, a amar-nos realmente uns aos outros. Assim seja. Leitura. Terminada a oração, o chefe da casa passou o Novo Testamento a Dona Rosália, que o abriu, restituindo-o ao genro. Veloso fez minuciosa busca à maneira de um examinador de pedras preciosas, procurando a mais bela, e em seguida leu o versículo 7 do capítulo 13 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Completando a tarefa, como de hábito, o diretor do culto pediu à esposa trouxesse a estudo a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que deveria enriquecer as meditações daquela hora. E a lição extraída ao acaso foi a página intitulada A Virtude, de autoria do mensageiro Francisco Nicolau Madalena, entre as instruções dos Espíritos, no capítulo 17. Comentário. Falou então Veloso com inflexão de sentimento profundo. Meus filhos, tenho hoje a minha garganta como que embargada de emoção. Nessa data comemoramos o Dia das Mães. Diz-nos a epístola, na palavra do apóstolo Paulo, que nos cabe entregar a cada um aquilo que devemos. E no livro de Allan Kardec encontramos formosa exortação à virtude. Lembro-me assim do débito irresgatável para com nossas mãezinhas, depositárias das virtudes celestes. Sem elas, sem a coragem sublime com que nos acolhem nos braços, não teríamos passagem pela escola deste mundo. É preciso ser por si próprios dons inefáveis de Deus para suportarem os sacrifícios a que se impõem por nossa causa. Em verdade, os corações maternos, para ver-nos felizes, não hesitaria em transformar-se no prato que nos alimenta, na veste que nos agasalha, nos brinquedos que nos alegram, ou no leito que nos propicia o repouso. Há preço, meus filhos, para todas as utilidades da vida, menos para o amor dos anjos maternais, que se entregam à morte pouco a pouco na intimidade do lar,
para que possamos efetivamente viver. O dinheiro pode pagar o trabalho de todas as profissões conhecidas no mundo, menos o ofício das mães, que se levantam com a luz da alvorada, a fim de que não nos falte pão à mesa, a que prolonga a vigília e o cansaço noite adentro, para que a enfermidade não nos domine e para que o rumor não nos perturbe o descanso. Em razão disso, nenhum de nós pode ou sabe recompensar-lhe o ministério que, à força de crescer em abnegação e ternura, se torna verdadeiramente divino. Louvaremos, pois, neste dia, essas heroínas obscuras que se escondem na luta doméstica, prometendo honrá-las o melhor que pudermos, não somente lhes cercando a presença com as flores de nosso carinho, mas também cumprindo com lealdade os nossos próprios deveres. Respeitando-as, a elas que exprimem com tanto brilho a divina bondade, cultivaremos no lar o primeiro campo de nossas obrigações, sem que sejamos aí corretores e nobres. É impossível venhamos algum dia a ser corretos e nobres para com o mundo. Ninguém ouvide que a nossa tranquilidade e segurança originariamente são frutos do pesado labor de nossas mães, constantemente inclinadas à própria renunciação a favor de nossa felicidade. Dir-se-ia que estão sempre dispostas a desaparecer para que nos mostremos, a se rebaixarem para que nos ergamos, a monopolizarem a dor para que não nos escasseie a alegria e também a morrer para que vivamos. Faremos assim do nosso culto de hoje uma oração gratuitória a Deus, nosso Pai Celestial, por nos haver concedido o tesouro da devoção materna neste mundo. E lembrar-nos-emos de todas as mães que peregrinam na terra, das que respiram sob dourados tetos, padecendo quase sempre a traição dos entes mais caros, das que se enfeitam de ouro e pérolas, trazendo muitas vezes o coração semelhante a uma concha de lágrimas, a se lhes escravar no peito dolorido, mas que gemem na soledade sob o trabalho rude, para que os filhos conquistem alimento e remédio, higiene e instrução, das que residem sobre as arcadas de pontes abandonadas ou em sombrios recantos das vias públicas, estendendo as mãos à generosidade pública, a fim de que os rebentos do próprio seio não se extinguam de fome, das que enlouqueceram de sofrimento no santuário doméstico, perante as cruzes que, em muitas ocasiões, esposos e filhos lhes algemem as costas, e daquelas que, soluçando, se apartaram dos filhos queridos para fiá-los à cinza do túmulo. Todas são missionárias do Senhor, chorando e padecendo, servindo e amando. Recebam por toda a parte os nossos pensamentos de gratidão e carinho. E porque não contamos com palavras adequadas à nossa necessidade de reconhecimento, peçamos à Mãe Santíssima, anjo guardião de Jesus, a todas envolva em seu manto constelado de virtudes excelsas, para que nunca lhes falte as bênçãos da paz e da alegria, seja por onde for. Conversação. Via-se que o orientador queria continuar, a que a pequena assembleia desejava prosseguir ouvindo. No entanto, a emoção era visível em todos os rostos. Sílvia, a filha mais velha que participava do culto pela primeira vez, levantou-se e, abeirando-se do senhor Veloso, beijou-lhe a mão direita e descansava nas páginas do Evangelho. O pai, comovido, retirou o óculos e limpou uma lágrima.
Em seguida pediu que fosse iniciada a conversação da noite. Pesava o silêncio, mas as crianças se incumbiram de rompê-lo. Lina, voltando-se para Cláudio. Fale alguma coisa. Cláudio, que estivera ausente na véspera, em busca da vovó. Estou sentindo falta de Dona Romualda e de Milota. Veloso. Fomos ontem, sábado, assistir à iniciação do culto do Evangelho, na residência de nossas amigas. Dona Romualda decidiu organizar o mesmo serviço. Entretanto, de vez em quando estará conosco. Lina. Milota disse-nos que hoje ficaria em casa por ser Dia das Mães. Dona Rosália. O culto do Evangelho em casa é uma bênção que todos devemos cultivar. O contato com o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo ilumina os nossos próprios pensamentos. Tornamo-nos mais calmos, mais compreensivos, mais operosos e, sobretudo, mais irmãos. Dona Júlia, dirigindo-se especialmente a Dona Rosália. Estou muito surpreendida, pois não pensava que os espíritos dedicassem tanto amor às lições do Divino Mestre. Dona Rosália, minha filha, nós, na religião espírita, não podíamos conservar raízes diferentes das do Evangelho. Aliás, você também cristã, embora adotando interpretações diversas das nossas, não pode esquecer que nosso Senhor Jesus Cristo deixou o sepulcro vazio e foi o verdadeiro restaurador da doutrina da imortalidade da alma e da comunicação dos espíritos, entretendo-se muito tempo depois da morte com os próprios discípulos. Dona Júlia, sem dúvida, não se pode negar o fato. Neste momento alguém bate à porta e o dono da casa ausenta-se e volta, esclarecendo tratar-se de assunto alusivo à sua profissão, motivo por que não introduzir o visitante na sala, marcando-lhe encontro noutro horário. Lina, papai, desejo perguntar ao senhor se posso recitar para a mãezinha uma quadra que aprendi ontem com uma colega na escola. Veloso. Como não, minha filha? Lina, levantando-se e colocando-se diante de Dona Zilda. Mãezinha terna e querida, estrela sempre a brilhar. Seu amor é nossa vida, na vida de nosso lar. Cláudio, papai, eu posso falar também? Veloso, perfeitamente, meu filho. Cláudio, encaminhando-se igualmente para perto de Dona Zilda. Mãezinha, a senhora é o tesouro de nossos corações. Dona Zilda, chorando e abraçando os filhos. Meus filhos, Deus abençoe a todos nós. Alguém bate de novo à porta e ergue-se Veloso para atender. Desta vez, porém, regressa trazendo um senhor descalço, humildemente trajado, que penetrou na sala com um singelo chapéu nas mãos. Veloso, falando particularmente com Dona Zilda. É o nosso Glicério. Dona Zilda, muito bem. Boa noite, Glicério. Sente-se conosco. Glicério. Dona Zilda, apesar de muito constrangido, venho comunicar à senhora que minha mulher e meus 2 filhos caíram doentes de uma só vez e estamos muito necessitados. Dona Zilda, confiemos em Deus, Glicério. Espere um pouco e no término de nossas orações, providenciaremos o que nos seja possível. O visitante toma lugar ao lado das crianças que o acolhem com simpatia. Dona Rosália, voltando-se para o genro. Sinto bastante que Lisbela, tão febril hoje, não tenha pedido vir às nossas preces. A estimada senhora referia-se à jovem que auxiliava nos serviços domésticos e que, ao chegar à residência da filha na véspera, aí se acamara sobre a pressão de forte gripe.
Veloso. Lembrá-la-emos rogando os benfeitores espirituais nos ajudem a vê-la melhorada e mais forte. Além disso, depois de nossa reunião, poderemos juntos envolvê-la nas vibrações do passe curativo. Lina, Cláudio e Marta solicitaram permissão para se ausentarem do aposento alguns instantes. Com a aprovação de Veloso, demandaram saleta próxima e voltaram em momentos rápidos. Lina e Cláudio trazendo rosas que ofereceram a Dona Zilda e a Dona Rosália, e Marta um lindo bolo que entregou à dona da casa. As senhoras homenageadas agradeceram contentes. A emotividade reinante predispunha a reflexão e tudo indicando que a palestra alcançava o termo. Cláudio pediu fosse Dona Rosália indicada para contar a história edificante da noite. Noite semanal. A bondosa vovó sorriu e falou: recordarei para nós um antigo conto de Andersen, Hans Christian Andersen, poeta e contista dinamarquês, o grande amigo das crianças. Trata-se da história de uma mãe. Havia uma sofredora mulher que velava aflita à cabeceira do filhinho doente, quando a morte chegou para buscá-lo. Sem que ela pudesse ensaiar qualquer defesa, a morte arrebatou o menino da cabana. Desesperada, a mãezinha saiu a gritar para reaver o pequeno, mas a morte veloz desaparecera. Chorando, avançou a infeliz estrada fora, quando em plena noite encontrou uma mulher que poderia encaminhá-la. Esta, todavia, em troca de informação, pediu-lhe contar todas as canções com que a pobre embalava o filhinho. Embora em lágrimas, ela repetiu todas as cantigas com que afagava o pequeno ao pé do berço. A mulher ensinou-lhe então que a morte se dirigira para certo espinheiro. Sem vacilar, a desditosa mãezinha enlaçou, aquecendo-lhe os espinhos que a noite enregelara. Quando seu corpo já se mostrava coberto de chagas, o espinheiro explicou que a morte seguira no rumo do grande lago. A peregrina, ensanguentada, chegou ao lago, mas o lago fazia coleção de pérolas, e para prestar-lhe o serviço pediu-lhe os belos olhos. A infortunada viajante arrancou os próprios olhos e lhes deu. O lago, desse modo, transportou-a, ferida e cega, para o outro lado da terra, onde a morte costumava guardar as criancinhas. Era um grande cemitério guardado por monstruosa mulher, que, para ensinar-lhe o lugar exato onde a morte a portaria naquela noite, lhe reclamou a linda cabeleira. Sem qualquer hesitação, ela deixou-se tosar e logo após, quase irreconhecível, foi colocada em posição de perceber a chegada do pequeno que procurava. Esperou. Em dado instante ouviu que a morte regressava com os meninos que recolhera. Atenta, escutava as vozes diversas, qual se registrasse a presença de um bando de passarinhos, quando dentre todas distinguiu o choro do seu próprio filho. E, apesar de cega, avançou para ele, gritando jubilosa: Meu filhinho! Meu filhinho! E agarrou-o nos braços a beijá-lo, enternecidamente. A própria morte, emocionada, perguntou-lhe então: Como fizeste para chegar aqui antes de mim? Ela, chorando e rindo, pôde apenas dizer: Sou mãe. Encerramento. Quando Dona Rosália terminou, todos choravam. Veloso, enxugando as lágrimas, conseguiu simplesmente balbuciar a prece final. Deus de infinita bondade, nós te agradecemos o amor de nossas mães. Guarda-as para sempre sob as suas bênçãos, conferindo-lhe a felicidade que não lhe sabemos dar. Louvado seja, Pai nosso, assim seja.
Depois da oração, por muito tempo, ninguém pôde articular palavra. Dona Zilda, no entanto, após distribuir a água fluidificada, serviu aos presentes saboroso café, acompanhado com as fatias do bolo que a Marta lhe fizera oferta. A seguir, rumou para o casebre de Glicério, a fim de ali ajudar no que lhe fosse possível.